Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um velho conhecido aqui no canal, o XPCA11, o Fiagro da XP, né? Um dos Fiagros da XP. Então, se você gosta dessa classe, né, dos Fiagros, quer ter uma carteira de renda, fica ligado que a gente vai falar um pouco do XP Crédito Agrícola utilizando o relatório mais atualizado aí de março, que acabou de sair, tá? Rapidamente aqui algumas informações gerais, né? O fundo está com um patrimônio ali de pouco mais de 431 milhões de reais, tá? Cota patrimonial de R$ 9,49. A gente já vai ver que essa cota está negociando com desconto, tá? Taxa de administração 1%, mínimo de 25 mil, taxa de performance 10 sobre o QCD a 100% do CDI, né? E o fundo, né, está com um número robusto aqui de cotistas, né? Mais de 104 mil cotistas para um Fiagro é bastante grande, né? Dado que é uma indústria relativamente nova, tá? Aqui a gente vai passar rapidamente aqui para algumas informações que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco, mas aqui eu queria te chamar a atenção que todos os ativos do fundos ali encontram-se adimplentes, tá? Muito tem se falado aí numa possível crise, né, dos Fiagros. A verdade é que vários pediram aí renegociações nos seus termos, tá, que foi acordado, né, dos títulos, mas o gestor informa aqui para a gente que estão todos adimplentes, tá? Que ele visitou alguns dos ativos também, que a princípio não está vendo um problema imediato, tá certo? Então, em termos de resultado, caixa foi de 0,0991 por cota, o resultado contábil 0,1031, tá? Lembrando, claro, que esse é um fundo de base 10. Nos últimos 12 meses, ele tem uma média de distribuir ali 0,1142. O resultado para o mês de março, né, na verdade o resultado distribuído foi de 0,10 centavos por cota, tá? Aqui a gente vê que ele distribuiu um pouco menos, né, do que foi o seu regime de competência, né? Então, teoricamente, ele pode ter acumulado ali uma reserva que ele não abre aqui para a gente quanto de reserva tem aqui, tá? E o resultado caixa foi um pouco menor do que ele distribuiu, né? Então, passando aqui para o histórico, né, de distribuição, deixa eu dar uma diminuída aqui, você vê que ele sistematicamente, né, foi um fundo que distribuiu mais de 1% ao mês ali de dividend yield e gerando, né, um percentual também elevado, né, do CDI. Março aqui e fevereiro de 2024 deu uma caída aqui, se a gente considerar, né, desde abril aqui de 2023, passou mais próximo ali de 1%, mas ainda assim um dividend yield de mais de 1%. Se a gente levar em consideração o CDI, que é a maior parte dos indexadores da carteira que a gente já vai ver, levando em consideração, né, o cross up, que seria a menor alíquota do imposto de renda, né, que é 15%, você estaria falando de uma cota de mercado sendo remunerada ali a 154% do CDI e a cota patrimonial 149%. Lembrando, claro, né, que os fiagos são isentos de imposto de renda, tá, para os investidores pessoa física, tá? Então tá aqui a divergência entre a cota patrimonial e a cota de mercado, né? No mês de março aqui foi de 35 centavos, né, o que dá aproximadamente 96% ali do valor patrimonial. No momento que eu gravei, né, esse vídeo aqui, tinha caído ainda mais a cota de mercado, né, para R$ 8,60, o que dá ali mais ou menos 90% aproximadamente, né, do seu valor patrimonial, uns 10% ali de desconto. Então, na data desse relatório aqui, estava 9,14, na data que eu gravei estava 8,60, né? Então, um desconto ainda maior, né, considerando que não houve alteração no valor patrimonial, né? Pela estabilidade aqui, ele está marcando, né, na curva os ativos do título, né? Rapidamente aqui, no mercado geral, né, a gente vê soja, área plantada crescendo, tá? Apesar do preço ter dado uma caída boa, produtividade também diminuiu e produção também vai diminuir, tá certo? Em termos de preço, né, caiu bem desde o seu pico ali, mas, né, ensaiou ali uma recuperação em março, tá? Milho já é um pouco mais complicado, que a área vai diminuir, produtividade vai diminuir, produção vai diminuir, e o preço, né, apesar de ter estabilizado ali, continua em um patamar um pouco menor aqui dos outros anos. Boi gordo está mais ou menos estável, açúcar com perspectiva positiva ainda, né, se estabelecendo num preço alto. Etanol deu uma recuperadazinha, mas não muito também, já teve um preço melhor, né, para o produtor. E aqui a gente chega na carteira, né, começa a analisar aqui
portfólio, né, do XPCA 11, né? Então, você vê que 90,5% estão, né, nos CRAs, que são, claro, o core business ali do fundo, tá? 1,5% em caixa e 8% em cotas, né, FDIC ali, Fiagro, né, para diversificar ainda mais a carteira, né, já que um FDIC ele pode ter vários outros títulos dentro dele, né, como é o caso aqui, então é uma opção interessante de diversificação ali da carteira, né? Então, falando em diversificação também, a gente vê aqui em termos de exposição, né, a setores, né, vamos dizer assim, ele está bastante diversificado, né? A maior exposição, 18,8, são produtores de grão, e 18 também, né, usina de açúcar e etanol ali, vem outros, enfim, usina de milho, cooperativa, revendas. Então, ele está, sim, é um fundo bem diversificado em termos de exposição setorial, tá certo? Em termos de exposição geográfica também, né, você vê ali presença quase no Brasil todo, lógico que tem uma concentração aqui de 32%, mas é um estado que tem a maior vocação, né, agrícola aí, muito forte na soja, mas enfim, tem presença no sul, no sudeste, nordeste, norte, então mitiga bastante ali o risco climático, né, se a gente juntar a diversificação geográfica com essa diversificação setorial, né, a maior diversificação possível também que dá para fazer, né. Em termos de indexadores, como eu falei lá em cima, né, ele está predominantemente alocado em CDI, né, 91,5% contra 8,5% em IPCA, a uma taxa média ali de CDI mais 4,70 e IPCA, uma taxa média de IPCA mais 8,73, tá certo? Em termos de movimentação aqui, a principal aquisição dele esse mês foi um CRA de risco BVAP, que é uma usina, tá, de açúcar e etanol, e 5 milhões aí na FSB, o que é uma posição que ele já tinha. A Bevap também ele já tinha um outro título, a gente vai ver aqui com mais detalhe, né? Então, a Bevap é uma usina sucroenergética, tá? Com atuação no estado de Minas Gerais, produz açúcar, etanol e energia elétrica ainda, uma estrutura de garantia bacana também. Então, aqui a carteira de ativos, né, propriamente dito, deixa eu falar logo aqui da Bevap, né, 2, que foi essa aquisição, entrou com 2,3% ali do PL do fundo, tá certo? A uma taxa de CDI mais 4,5, tá? Ele já tinha, né, uma posição aqui em Bevap, a CDI mais 5, tá? E 4,7% do PL. Então, ele aumentou a exposição a esse devedor, tá? Outra coisa que eu queria falar é em termos de concentração, né? A gente viu que ele está diversificado geograficamente em setores e também em termos, né, de devedores, maior posição com 7%. As três maiores aqui também 6,9%, né, quase 7%. O Bruno Melcha, que já foi a maior posição no fundo lá no início, agora está com 5,2%. O próprio FDIC, né, que já é diversificado dentro dele com 5,2% também, FSB 5,2%, enfim. E aí vai diluindo, né, posições com 4, 2. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nem toda a periodicidade dos juros mensal, tá? Apesar dele distribuir mensalmente, você tem títulos que têm distribuição trimestral, outros até semestral, tá? Então, o gestor ele vai fazer ali, né, esse manejo do pagamento de juros e vai ajustar de acordo com a distribuição mensal, tá certo? Indexadores a gente já viu, né, um ativo predominantemente alocado em CDI. E aqui vale a pena falar também, né, da usina Ster, que é uma usina que está em recuperação judicial, apesar de ter chegado ali a um acordo, né, que hoje representa apenas 0,4, né, do PL, ele foi se diluindo aqui, tá? É relativamente normal que de tempos em tempos algum evento, né, de estresse de crédito aconteça, né? Não estou aqui para passar pano para eventuais erros do gestor, mas se você considerar, né, estatisticamente a quantidade de recursos alocados nos diversos fiagros, é esperado que uma parcela desses ativos, né, desses recursos, enfrentem, né, algum tipo de estresse de crédito, como acontece aí em diversos fundos de renda fixa. Tem sempre um percentual ali, né, de empréstimo que vai ter algum tipo de problema, estatisticamente isso é esperado, tá certo? Claro, você vai ter que analisar outras questões, né? O tamanho da concentração, o momento também, né? Uma coisa é você comprar um ativo que já passou por um estresse,
quase como uma aposta ali com grande upside, com pouco para perder. Outra coisa é você, né, passar por isso e perder ali boa parte do seu patrimônio que dificilmente vai ser recuperado, tá? Então, para a gente encerrar aqui, né, um pouco do que tem dentro, né, de um dos FDICs ali que a gente viu, tem mais, né, 3 ali, claro, um é mais seria um caixa aqui, né, Itaú Soberano, mas mais 3 ativos aqui dentro do FDIC com remunerações elevadas em relação ao CDI, tá? E aqui ele vai falar um pouco, né, dar mais detalhe aqui de onde fica, né, os ativos, por exemplo, a FSB, que é uma posição boa da carteira, que ele inclusive comprou mais, né, uma usina de etanol de milho, aí a estrutura de garantia, a localização no Mato Grosso, enfim, vai dar mais informações, não vamos passar um por um aqui, você pode acessar diretamente no relatório. Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Relatório gerencial aqui do XP Crédito Agrícola. Deixa um like aí no canal para dar aquela moral, né?